Bom, pessoal, são 8h05. Bom dia, hoje é a nossa sessão do transplante, em que o Hércules vai apresentar um trabalho falando da importância do uso da ciclofosfamida pós e a capacidade que ela tem de atenuar as disparidades, né, entre os doadores não relacionados, que são match ou com mismatch. Hércules é o nosso residente do terceiro ano de transplante. Por favor, Hércules. Oi, bom dia a todos. Como o doutor Fernando introduziu, eu sou assistente do transplante. Eu vou começar essa apresentação, que foi feita com dados do CIBMTR sobre o uso de ciclofosfamida pós no contexto de transplante alogênico não aparentado em doenças neoplásicas. Contextualizando, né, o transplante de medula óssea ainda é uma estratégia importante na consolidação do tratamento dessas neoplasias hematológicas, né? Como é bem dito, a melhor oportunidade de cura dos pacientes com essas doenças. Só que nem todo paciente tem um doador elegível, né? Com a redução da natalidade, sendo cada vez menos comum a presença de um doador aparentado, encontrar um doador não aparentado disponível nos registros de doadores também é um desafio, principalmente no contexto das minorias étnicas. Os guidelines do NMDP colocam a avaliação desses 4 locos como os principais, o principal fator na seleção de um doador, né, que é o HLA A, B, C e DRB1, sendo priorizado aqueles doadores com compatibilidade 8 em 8. Existem estudos clássicos retrospectivos, como esse de 2007, que ele avaliou a mortalidade e os desfechos quanto à recaída e doença do enxerto nos pacientes de acordo com o grau de mismatch, né? O que a gente sabe é que cada mismatch adicional oferece um risco adicional de aproximadamente 10% de óbito em um ano, né? Os pacientes 8 em 8 tinham 52% de sobrevida global, enquanto os 6 em 8 tinham 33%. Esses óbitos eram relacionados principalmente à mortalidade não recaída e à doença do enxerto grave. Teve um problema aqui. Só ver. Pronto. Doadores aparentados estão disponíveis em aproximadamente 30% dos pacientes. E essa probabilidade de encontrar um doador não aparentado compatível nos registros varia conforme o grupo étnico, né? Esses são os dados do NMDP, que é o registro americano, enquanto pacientes brancos com ancestralidade europeia têm entre 70% e 80% de chance de encontrar um doador 8 em 8. Essa probabilidade reduz conforme o grupo étnico ao qual ele pertence, sendo inferior principalmente nos pacientes negros, onde somente 20% a 30% desses pacientes vão encontrar um doador 100% compatível. Isso faz com que algumas disparidades socioeconômicas também reflitam na disparidade de acesso a um transplante com um bom doador e, consequentemente, com bons desfechos. E aí, levando isso em consideração, foi se estudado novas estratégias para tentar amenizar os impactos dessa disparidade de HLA e melhorar a sobrevida desses pacientes. E aí, nesse contexto, um dos candidatos foi a ciclofosfamida pós-transplante, né? Só introduzindo aqui. A profilaxia do GVHD, ela foi bem estabelecida ali por volta dos anos 80 como associação do inibidor de calcineurina com o metotrexato. Esses estudos iniciais, eles comparavam o inibidor de calcineurina em monoterapia com o metotrexato em monoterapia e mostrou que a associação tinha uma melhora significativa na redução da doença do enxerto aguda e consequentemente, na sobrevida global. No entanto, já existiam evidências em estudos preliminares sobre a função da ciclofosfamida pós-transplante.
existe esse artigo de 2022, é muito interessante que ele conta um pouco da história da ciclopós, né? O transplante ele foi inicialmente estabelecido, o pilar do transplante era a irradiação corporal total, só que ela não era amplamente acessível, como ainda não é. Então, foi-se buscado diversas estratégias entre os quimioterápicos para tentar reproduzir a habilidade que o TBI tinha, tanto de fazer a imunossupressão necessária para evitar falha de enxertia, quanto para tratar a doença de base, né? Já que o TBI tinha essa habilidade de trabalhar nessas duas frentes. E um dos candidatos iniciais foi a ciclofosfamida, né? E foi feito um estudo em que a ciclofosfamida era usada em monoterapia no condicionamento de pacientes com anemia plásica. E cerca de 80% desses pacientes enxertaram, mesmo com quimera mista. E aí ele interrogou se não seria essa o primeiro transplante não mieloablativo. E 20% dos pacientes não enxertaram, mas tiveram recuperação autóloga. Então, isso acabou provando que a ciclofosfamida pós, ela não é tão deletéria às células tronco infundidas como se imaginava inicialmente. E aí, estudos em modelos animais, utilizando enxerto de pele e enxerto cardíaco, mostraram que a ciclofosfamida pós-transplante levava a uma maior tolerância do enxerto e prevenia a produção de anticorpos contra esses enxertos, né? E se questionou se isso poderia ser levado no contexto do transplante de medula óssea. No entanto, durante muito tempo não foi utilizado, justamente pelo receio de que essa quimioterapia numa dose alta pós-transplante levaria à perda do enxerto, à má função, prejudicaria as células infundidas. Só que os estudos em modelos animais foram mostrando que não, né? Existem evidências, por exemplo, de que as células tronco, elas produzem uma enzima, né, que se chama aldeído desidrogenase, que não está presente nas células maduras, nas células produtoras de anticorpo, que isso tornaria essas células mais resistentes à ação da ciclofosfamida, no caso, as células tronco. Então, poderia haver esse efeito ideal que era buscado, que era a tolerância do enxerto associado à preservação das células tronco infundidas. E aí, o grande salto na utilização da ciclofosfamida pós foi o estabelecimento das plataformas de transplante halogênico haploidêntico, inicialmente nesse contexto de transplante não mieloablativo, e que eles tinham como pilar o uso da ciclofosfamida pós-transplante. E aí a dúvida que ficou seria: esses bons desfechos encontrados no transplante haploidêntico seriam traduzíveis em outros contextos, como não aparentado? E aí foram iniciados diversos estudos clínicos sobre a utilização e sobre o regime de utilização da ciclofosfamida para esses pacientes. O que era interessante, não é totalmente compreendido o mecanismo de ação da ciclofosfamida para esses pacientes, mas o que eles viram é que a ciclofosfamida em doses muito baixas não era eficaz, e também a ciclofosfamida não era eficaz se fosse introduzida muito precocemente após a infusão das células tronco. A ideia de que os linfócitos do doador precisavam ser expostos aos antígenos do paciente e só depois a ciclofosfamida iria agir e causar essa tolerância ao enxerto. E daí surgiu esse calendário, né, de utilizar a ciclofosfamida nessa dose de 50 mg quilo, no D+3 e no D+4. Alguns estudos preliminares usavam de forma mais precoce, no D+1 ou D+2, mas eles não conseguiram atingir uma eficácia semelhante. E, enfim, só ilustrando um pouco sobre a ciência básica, né, que embasa o uso clínico da ciclofosfamida pós. E aí foi realizado esse estudo financiado pelo NIH, que é o BMT-CTN 1203, que ele juntou uma cesta de medicações promissoras
de esquemas promissores na profilaxia de VHD agudo e comparou com o regime padrão, que era tacrolimus e metotrexato. É um estudo americano, né? Existe uma predileção pelo tacrolimus. E aí eles usaram essa população, né, de pacientes com transplante aparentado e não aparentado. Esse não aparentado poderia ser com mismatch de até um locus ou sem mismatch, no contexto de intensidade reduzida. E aí um braço comparador usava metotrexato tacrolimus e eles fizeram 3 braços experimentais. Um utilizava metotrexato tacrolimus bortezomib, o outro metotrexato tacrolimus e maraviroc. O maraviroc é um inibidor do CCR5. Ele já tem aplicação clínica no tratamento do HIV, principalmente naqueles pacientes muito tratados com aquisição de resistência. E outro braço utilizava tacrolimus, micofenolato e ciclopós. E eles criaram essa variável, né, que é a sobrevida livre de recaída e livre de GVHD, como desfecho primário. Só explicando um pouco essa variável, né, eles criaram esse desfecho como o sucesso terapêutico no transplante, né, o cenário ideal. É aquele paciente que está vivo, que não recaiu, que não teve GVHD agudo grau 3 ou 4 e que não tem GVHD crônico de intensidade ao menos moderada, necessitando de imunossupressão sistêmica. Ou seja, é o melhor dos cenários, né? E aí eles criaram essa entidade para examinar de forma mais específica, já que, enfim, sobrevida global é um desfecho mais difícil de se provar a eficácia terapêutica, né? E que existem mais drogas de resgate que poderiam atrapalhar na avaliação desses esquemas terapêuticos e de uma forma mais resumida, esse objetivo é o que a gente quer quando transplanta, né? Que o paciente tenha uma vida sem recaída e sem GVHD. E aí, nesses grupos, o mais promissor, na verdade, o único que encontrou significância estatística foi o grupo que usou tacrolimus, micofenolato e ciclopós. E aí ele encontrou significância estatística mostrando um melhor desfecho do que os outros braços. E aí, a partir daí, eles decidiram explorar melhor esses achados, fazendo estudos clínicos focados, né, comparando o tacrolimus, micofenolato e ciclopós com o tratamento padrão, que seria o inibidor de calcineurina com metotrexato. Mas, além disso, também existiu um estudo europeu, que foi o ROVON 96, né, que é um estudo fase 3, multicêntrico, que também utilizou doadores aparentados ou não aparentados 8 em 8, ou seja, sem mismatch, e comparou a ciclosporina com ciclofosfamida pós-transplante com a ciclosporina e o micofenolato. No caso, a apresentação aqui era o ácido micofenólico. E mostrou um melhor desfecho, né? Ele também utilizou aquele endpoint composto, que é a sobrevida livre de recaída e livre de GVHD. Esse estudo não avaliou pacientes sem mismatch, com mismatch, mais uma vez, e o benefício foi maior no contexto de pacientes com doadores não aparentados. E aí foi realizado esse estudo, que foi, na verdade, uma sequência, né, desse consórcio, que é o BMT-CTN, e que ele foi o maior estudo realizado até hoje sobre profilaxia de GVHD. Foram incluídos 428 pacientes que foram submetidos a um transplante mieloablativo ou de intensidade reduzida e que receberam sangue periférico. Isso é importante, já que o sangue periférico é a fonte de predileção, né, que é utilizado quase 90% dos pacientes com doenças malignas quando se olha os dados de registro. E eles incluíram pacientes com doador aparentado, não aparentado, sem mismatch ou com até um mismatch, né? Paciente 7 em 8.
eles não faziam predileção, não há uma descrição de qual locus havia esse mismatch, que é algo interessante, né? Porque a gente sempre se vê diante dessa dúvida na prática clínica, né? Será que um mismatch em C e um mismatch em A, né, é a mesma coisa? Esse estudo não entrou nessa questão, né? Ele não teve poder o suficiente para mostrar a significância na diferença dos desfechos encontrados conforme a disparidade de mismatch conforme o locus, né? Então, esse estudo mostrou uma significativa melhora na sobrevida livre de recaída de GVHD, né? Ele mostrou essa razão de risco de 0,64, ou seja, uma redução de 36% no risco do paciente desenvolver GVHD ou recair quando submetido a esse esquema com ciclo pós. Esse estudo foi publicado no New England, né? Até hoje é a maior evidência sobre a utilização de ciclo pós, já que é um estudo bem desenhado, prospectivo, fase 3, multicêntrico, ou seja, ele tem características que tendem a minimizar os vieses dos estudos retrospectivos ou dos estudos realizados a partir de registro. Voltando para o artigo que nós vamos apresentar hoje, né, o título da sessão, esse estudo foi uma análise retrospectiva de dados do CIBMTR, que avaliou pacientes submetidos a primeiro transplante entre janeiro de 2017 e junho de 2021. E aí ele dividiu esses pacientes em dois grupos, né? Aqueles que fizeram um transplante baseado em inibidores de calcineurina, ou seja, que utilizaram tacrolimus ou ciclosporina, associado a um antimetabólico, que poderia ser metotrexato ou micofenolato, associado ou não ao ATG. O segundo grupo, ele era do grupo da ciclopós, que seria a ciclopós associada ao inibidor de calcineurina, que poderia ser o tacrolimus ou a ciclosporina, ou sirolimus, associado ou não ao micofenolato e ou ATG, né? Ele poderia fazer ATG também no contexto de ciclopós. Isso é uma associação experimental que tem poucos dados, por isso enfim, entrou nos dados globais do estudo, mas não existia tanta evidência, né? Não existem estudos prospectivos fase 3 que corroboram a utilização de ATG no contexto de ciclo pós. Existem estudos em andamento, né, que usam ATG tentando reduzir a dose de ciclo pós, a gente pode discutir isso depois. Avaliando a população, foram avaliados 10.000 pacientes, sendo que a maioria deles foi submetido a um transplante não aparentado com doador 8 em 8, utilizando um esquema baseado em inibidores de calcineurina, né? Foram 7.000 desses 10.000 pacientes. 1.600 utilizaram ciclo pós com doadores 8 em 8, 600 com doadores 7 em 8 e ciclo pós, e 400 com doadores 7 em 8, baseados em inibidores de calcineurina. Esses pacientes tinham uma idade média de aproximadamente 60 anos e existia uma disparidade racial nesses grupos, né? Foi visto que existia uma maior parte dos pacientes que fizeram transplante não aparentado 8 em 8 eram brancos, refletindo aqueles dados de registro que nós encontramos, né? Que mais de 70% dos pacientes vão ter um doador 8 em 8 se eles forem brancos de origem europeia, de ancestralidade europeia. E nos transplantes com mismatch, houve um aumento da proporção de pacientes de minorias étnicas, né, que seriam os negros, os asiáticos, os pacientes latinos. Isso é importante, né, já que é um estudo americano, né, existe menos... existe existe uma melhor definição desses grupos étnicos, né? No Brasil a miscigenação é maior, talvez esses dados não sejam aplicáveis à nossa realidade, mas vale a pena citar. A maioria dos pacientes que fizeram esquema baseado em inibidores de calcineurina fizeram um transplante mieloablativo. Houve uma predileção nos pacientes que fizeram ciclo pós por esquemas de intensidade reduzida, até porque foram esses pacientes que
que foram submetidos ao protocolo experimental naqueles grandes trials, né? Principalmente no CTN 1703. Então, isso é importante, lembrar que quem fez ciclopós teve uma maior proporção de condicionamento de intensidade reduzida, já que houve impacto na recaída. A gente vai discutir isso mais tarde. A maioria desses pacientes que fez esquema baseado em inibidores de calcineurina fez associação de um inibidor de calcineurina, a maioria deles tacrolimus com metotrexato ou micofenolato. Existe uma proporção que foi de 15% a 20% desses pacientes que fez sirolimus associado. A maioria dos pacientes que fez ciclopós fez uma associação de ciclopós, inibidores de calcineurina e micofenolato. E uma minoria, né, que variou entre 5,7% a 17%, teve sirolimus associado ao esquema, no lugar do inibidor de calcineurina. Houve uma pequena porcentagem de pacientes que fez ATG, mesmo no contexto de ciclopós, né, variou foram, na verdade, 23 pacientes desse grupo de mais de 1.000 pacientes, e uma proporção significativa dos pacientes que fez um esquema baseado em inibidores de calcineurina, no caso 31% dos pacientes que fizeram transplante 8 em 8 e 48% dos que fizeram 7 em 8 utilizaram ATG. Interessante porque o ATG não faz parte da rotina, né? Não é uma unanimidade na rotina americana, principalmente devido a alguns estudos que mostraram aumento da recaída. Diferentemente da realidade europeia, que o ATG é utilizado até no contexto de doadores aparentados. Vale lembrar que o CTN 1703, né, que foi aquele grande estudo que mostrou o benefício prospectivo, que mostrou o benefício da ciclopós, ele não comparou o ATG com a ciclopós. O grupo de intervenção fazia ciclopós e o grupo de controle ele fazia inibidor de calcineurina com antimetabólico, né? Então, isso é uma pergunta que segue aberta e que vai ser discutida melhor nos próximos slides. Pronto. Quando nós olhamos para os resultados dessa análise de registro, algumas conclusões podem ser feitas, né? No grupo de ciclopós, os pacientes que tiveram um mismatch, né, o 7 em 8, não tiveram diferença de desfecho quando comparados aos pacientes 8 em 8. Nos desfechos de maior relevância, né, principalmente, que é a sobrevida livre de GVHD de recaída e a sobrevida global. Os pacientes que tinham um doador 8 em 8 tiveram uma sobrevida global melhor do que aqueles que tinham um doador 7 em 8 no grupo que fez inibidores de calcineurina. E foi um risco bem significativo, né? Aumentou, ter um doador 8 em 8 reduzia em 20% o risco de óbito, né? Na sobrevida global, com uma significância estatística bastante relevante. Então, nesse contexto, ter um doador 7 em 8 é deletério, no contexto dos inibidores de calcineurina. Os pacientes que tinham um doador 8 em 8 e fizeram um esquema baseado em inibidores de calcineurina tiveram uma sobrevida inferior àqueles que tinham um doador 8 em 8 e utilizaram ciclopós. E eles tiveram uma sobrevida semelhante àqueles que tinham mismatch e utilizaram ciclopós, né? E no grupo que utilizou ciclopós, a presença do mismatch não alterou a sobrevida livre de progressão, recaída ou de GVHD. Então, o que mostra que vai encontrar aquele título do trabalho, né, de que a ciclopós talvez elimine a importância desse mismatch nos desfechos clínicos desse transplante. E aí, esmiuçando os resultados, lá na parte de suplementos do artigo, ele vai fazer uma comparação que talvez seja bastante importante na nossa realidade, né? Ele comparou os pacientes que utilizaram inibidores de calcineurina e ATG e os pacientes que fizeram ciclopós sem ATG,
que eu acho que é uma dúvida relevante, né? E o que eles encontraram é que existia um melhor desfecho em sobrevida global e sobrevida livre de recaída, progressão GVHD, no contexto dos pacientes 8 em 8, como a gente pode ver aqui, né, um hazard ratio de 0,85 nos pacientes com ciclo pós e de 0,71 com ciclo pós na GRFS, né, nesse endpoint. Essa diferença também permaneceu no contexto dos doadores com mismatch. Na verdade, essa diferença foi até maior, né? Quando nós olhamos para a sobrevida global, o uso de ciclo pós reduz em 43% o risco de óbito em 3 anos, quando comparado à utilização de inibidores de calcineurina, mesmo quando associados a ATG, né? Os pacientes submetidos a métodos diferentes de linfodepleção. E isso aqui é um dado importante que está sendo examinado por meio de outros de estudos direcionados, né? De estudos prospectivos. Quando nós vemos os dados de desfechos secundários, os grupos diferem bastante quanto à incidência cumulativa de GVHD agudo grau 3 ou 4. O grupo que foi pior é o grupo que fez inibidores de calcineurina com mismatch, e houve uma semelhança na incidência de GVHD agudo nos grupos que fizeram ciclo pós, havendo ou não mismatch. Isso também se refletiu na presença de GVHD crônico moderado a grave, onde o grupo que foi melhor foi o grupo sem mismatch, que fez ciclo pós, e o grupo que foi pior foi o grupo que fez inibidores de calcineurina na ausência de mismatch. Isso foi um achado importante que a gente vai discutir melhor, mas como aprendizado, né, fica que no grupo que fez ciclo pós, o mismatch não influencia a incidência de GVHD agudo ou crônico nesse âmbito dos grau 3 ou 4, e no GVHD crônico do moderado a grave, ou seja, são aqueles pacientes que precisariam de intervenções, que precisariam de prolongamento da imunossupressão e que estariam, portanto, submetidos a maior risco de desfecho desfavorável. E aqui, quando nós avaliamos a recaída, foi um achado interessante, né? Existe um receio de que a linfodepleção, de uma forma geral, possa aumentar o risco de recaída. E aí, esse estudo de registro encontrou isso, né? Ele viu que, nessa tabela, por exemplo, nós vemos a profilaxia de GVHD, né? Como o braço comparador, aqueles pacientes que eram 8 em 8 e que fizeram um esquema baseado em inibidores de calcineurina. E aqui nessa primeira coluna nós vemos a recaída. Então, o uso de ciclo pós aumentou a recaída, principalmente nesses pacientes que eram 8 em 8. Né? A gente vê significância estatística e a gente vê uma razão de risco maior do que 1, ou seja, esse fator aumentou o risco desse desfecho, né? No caso, a recaída. Na comparação direta, os pacientes que tinham 8 em 8 contra os pacientes, utilizaram ciclo pós contra os pacientes que utilizaram inibidor de calcineurina, eles tinham maior risco de recaída, né, com significância estatística, e nos demais grupos, nas demais comparações diretas, não havia significância estatística, ou seja, tinham resultados semelhantes quanto à recaída. No entanto, quando nós olhamos sobre a perspectiva da mortalidade não recaída, o uso de ciclo pós foi benéfico, né? Aqui a razão de risco menor do que 1, com significância estatística, ou seja, esses pacientes que fizeram ciclo pós, eles morriam menos por outras causas, né? Seja infecção, seja GVHD. Então, isso se traduziu naquele achado, que foi a menor mortalidade nesse grupo. E aí, qual o impacto desses achados, né? Eles
depois que encontraram esses dados, eles se questionaram, mas se nós sabemos que um paciente 7 em 8 é tão bom quanto um 8 em 8 no contexto de ciclo pós, qual seria o impacto disso para a busca de doadores no contexto da população americana? E aí eles usaram 50 mil buscas realizadas no NMDP, estratificaram por raça e fizeram uma projeção do que isso levaria, né? Isso aqui, esse gráfico, ele mostra grupos de minoria étnica, né? No caso, hispânicos, afro-americanos, asiáticos ou de ilhas do Pacífico, e os pacientes que eram brancos e não hispânicos, né? Então, aqui nessa caixinha, no traço do meio, né, um box plot, então isso aqui é a mediana do número de doadores 7 em 8 que esses pacientes teriam. Então a gente vê que 8 em 8 é o vermelhinho, 7 em 8 é o azul, a gente vê um aumento significativo do número médio de doadores que esses pacientes encontrariam caso fosse realizada uma busca mais ampla, né? Buscando também 7 em 8. E aí esse gráfico faz essa projeção percentual, mostrando que no grupo dos brancos não hispânicos, né, os brancos de origem de ancestralidade europeia, quase 100% dos pacientes encontrariam um doador pelo menos 7 em 8. E naqueles grupos, mesmo nos que tinham a menor taxa de doadores compatíveis, né, que seriam, no caso, os afro-americanos, ou seja, que tinham uma taxa inicial de menos de 25%, chegariam a quase 75% de pacientes encontrando um doador apto, se considerar um 7/8 como um doador de bons desfechos, né? E aí, na discussão, algumas questões são levantadas, né? A primeira é que esse dado corrobora a ideia de que a ciclo pós, quando utilizado nos doadores não aparentados, mesmo com mismatch, oferece uma alternativa viável, né? Mostra que esses doadores são viáveis. Os doadores com mismatch, eles expandem o acesso ao transplante de medula óssea, né? Principalmente para aqueles pacientes oriundos de minorias étnicas. E aí uma questão que se levantou foi, no braço que utilizou inibidores de calcineurina, foi encontrado menos GVHD crônico no grupo com mismatch, quando comparado ao grupo sem mismatch, que é um contrassenso, já que a gente imagina, conforme aqueles dados antigos, né, os dados preliminares, de que quanto mais mismatch, mais GVHD crônico. E aí ele levantou dúvidas, né? Será que aqueles pacientes que tinham mismatch, eles tiveram uma maior mortalidade precoce e não tiveram GVHD porque morreram mais cedo? E a outra dúvida foi, será que aquele uso percentual de ATG maior no grupo que tinha mismatch, né? A gente vê que foi de 40% a proporção de pacientes utilizando ATG nos 7 em 8 que tinham um condicionamento, no que tinham profilaxia baseada em inibidores de calcineurina. Será que essa maior proporção de pacientes utilizando a TG levou a um menor GVHD crônico? Então, esse achado gera novas perguntas, né, que seriam respondidas com um ensaio clínico prospectivo, né, randomizado, que elimina esses vieses. Os melhores resultados na sobrevida global e na sobrevida livre de recaída ou de GVHD são decorrentes do menor risco de GVHD agudo e crônico e também da menor mortalidade não recaída, né? O somatório desses dois fatores leva a uma melhor sobrevida global. No entanto, foi encontrada uma maior incidência de recaída no grupo daqueles pacientes que fizeram ciclo pós com doador 8 em 8. Esse achado já tinha sido encontrado em alguns outros estudos que utilizavam linfodepressão. E aí fica a dúvida quanto à explicação, né? Será que esses pacientes que recaíram menos no grupo que utilizou inibidores de calcineurina recaiu menos porque utilizou um condicionamento mieloablativo? Ou será que esses pacientes que utilizaram inibidores de calcineurina, eles morriam mais cedo, seja por GVHD, por infecção, e aí por isso não recaíam, né? Porque é até interessante, assim, um parêntese, no Twitter
o autor desse trabalho do 1703, né, que é o Bolanhos Meade, ele fala que o paciente só recai se ele sobreviver ao transplante, né? Se o paciente tiver uma mortalidade precoce, ele não recai. Então, será que isso se traduziu nesse achado, quando analisado o registro? Essa resposta nós só teríamos se através de um estudo randomizado, né? E aí vale a pena ressaltar que os estudos prospectivos randomizados, que foi o CTN 1703, o CTN 1203 e o ROBON 96, que foram aqueles estudos que eu apresentei na introdução, eles não encontraram uma maior incidência de recaída. Então, hoje nós não temos evidências definitivas de que a linfodepressão aumente a recaída, se esse for um receio quanto à utilização da ciclopós, né? Já que se mostrou benéfica quanto à prevenção do GVHD e a menor mortalidade não recaída. Esse estudo, no entanto, tem limitações, né? Um estudo retrospectivo a partir da análise de registros. Então, ele tem aqueles vieses principalmente de seleção. O grupo de pacientes que utilizou ciclopós é bem inferior, né, ao grupo que utilizou um transplante baseado em inibidor de calcineurina. Foram dos 10 mil, mais de 8 mil fizeram um transplante com profilaxia baseada em inibidores de calcineurina. E eles não utilizaram pacientes com mais de um mismatch, que acaba sendo uma dúvida que permanece, né? Será que aqueles pacientes com 2 a 4 mismatches, eles também seriam elegíveis a um transplante com profilaxia baseada em ciclopós? Essa dúvida vem sendo explorada através desse estudo, né, o ACCESS. Lá no SBT-MIO teve até uma apresentação dos resultados preliminares que mostra que talvez até um doador 4 em 8 não aparentado tenha desfechos aceitáveis, né, utilizando ciclopós. Então, a gente aguarda aí a publicação dos dados oficiais, né, para que isso possa ser melhor incorporado à prática clínica. Só voltar. Pronto. No entanto, uma dúvida permanece, né? Será que o ciclopós é realmente melhor do que o ATG? Essa pergunta tem que ser respondida de forma prospectiva, né? Não adianta ficar analisando o registro, já que todos os registros vão incorporar aquele viés de seleção quanto ao esquema utilizado. Então, existem 2 estudos em andamento, ambos estão recrutando, né? Que é esse GRAPPA e o MOTD, que eles vão comparar os pacientes com ciclopós e ATG. A superioridade da ciclopós, quando comparada ao ATG, também foi encontrada no estudo de registro do EBMT, que foi esse estudo publicado esse ano pelo PENAC. Ele avaliou 8.700 transplantes não aparentados, sem mismatch no contexto europeu, a partir do registro do EBMT, né? E aí ele encontrou significância estatística em todos esses desfechos da tabela, né? A mortalidade não recaída, ele encontrou uma menor incidência de recaída no grupo que utilizou ciclopós, uma melhor sobrevida global, melhor sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de recaída de GVHD e menores taxas de GVHD agudo e crônico. Aqui são os gráficos desse estudo europeu, mostrando que o ATG tem uma recaída realmente, uma incidência de recaída realmente maior quando comparando, se comparando nesse contexto de estudo de registro dessa população europeia. Fica aquela dúvida, né? Parece que linfodepressão aumenta a recaída. Então, se você vai fazer a linfodepressão, talvez seja melhor fazer com ciclopós, já que se você não fizer a linfodepressão, realmente parece haver uma menor incidência de recaída, mas ao custo de uma maior mortalidade não recaída. No entanto, como não existem respostas definitivas, deixa eu só voltar, existe esse estudo fase 2, que também foi publicado esse ano por Brissot, que foi um estudo prospectivo que avaliou 90 pacientes europeus que fizeram um transplante de intensidade reduzida com fonte de sangue periférico e que utilizaram doadores não aparentados sem mismatch. E o que ele encontrou foi que não há diferença entre os pacientes submetidos a ciclopós ou ATG. Existe uma diferença numérica, né? Os pacientes com ciclopós tiveram uma menor porcentagem de recaída, uma mortalidade não recaída um pouco maior e tiveram uma maior sobrevida livre de recaída de GVHD, no entanto, sem atingir significância estatística.
Esse estudo é um estudo fase 2, com uma população pequena, que levanta uma dúvida, né? Será que a ciclopós realmente é melhor do que o ATG? Será que isso não foi encontrado nesse estudo por conta da população pequena? Mas ele deixa uma mensagem que, pelo menos, a ciclopós parece ser tão efetiva quanto o ATG na profilaxia de GVHD, né? E quanto à sobrevida global. Outra dúvida que existe, né, sobre a reativação viral e sobre as complicações infecciosas. A gente fica na dúvida se a ciclopós realmente aumenta a infecção viral. A gente sabe que a linfodepleção aumenta, seja ela realizada com ATG ou com ciclopós, quando comparado aos transplantes que não utilizaram linfodepleção. No entanto, permanece essa dúvida. Será que ciclopós leva a uma maior taxa de reativação do que o ATG? E aí foi feito um estudo unicêntrico, foi publicado esse ano, num hospital em Valência, na Espanha, que avaliou os pacientes que fizeram ciclopós em associação com sirolimus e micofenolato. E é interessante que esses pacientes não utilizaram letermovir, né? Os que utilizaram foram excluídos da análise. Isso foi até uma dúvida que o Dr. Fernando teve a gente na sessão lá do SBTMO, né, sobre o uso do letermovir nos estudos de registro. E aí a resposta que a gente tem é que os registros eles não avaliam a utilização ou não do letermovir. Mesmo naquele BMT CTN 1703, os pacientes utilizavam profilaxias infecciosas conforme o protocolo local. Essa foi a descrição usada. Ou seja, eles poderiam não utilizar o letermovir, e a gente sabe que desde 2017 o letermovir é utilizado na prática clínica americana. Então, mesmo aqueles estudos grandes e randomizados, eles não vão responder essa nossa dúvida. O que a gente sabe é que nesse estudo unicêntrico, os pacientes que tinham doador e receptor com sorologia positiva para a CMV, que é a nossa realidade na grande maioria dos nossos transplantes, né, tiveram uma reativação por volta de 49% do CMV, né? E a média desses pacientes foi de 46%, sendo aquele que teve a maior taxa de reativação foi aquele que o doador tinha uma sorologia negativa e o receptor tinha uma sorologia positiva. Ele mostra uma taxa de reinfecção já bem menor. Naqueles pacientes que tinham doador e receptor com sorologias positivas, ela foi de 13% de uma segunda reativação e de 3% numa terceira reativação. Ele avaliou a taxa de CMV doença nesses pacientes, que foi de 2%, a maioria de trato gastrointestinal. Então, assim, a dúvida, a gente não tem uma comparação, né, quanto ao uso do ATG contra o ciclopós. No entanto, a gente vê que esses dados são semelhantes aos dados que nós encontramos utilizando a ATG, né? Na verdade, até um pouco inferiores se nós compararmos com a nossa realidade, né, onde doador e receptor tem sorologia positiva, esse estudo encontrou 49%. O estudo do nosso centro, né, mostra por volta de 70% de reativação. E aí, voltando para o 1703, né, o receio quanto ao risco infeccioso e à mortalidade não recaída de ciclopós, a gente vê que a principal causa de morte nesses pacientes ainda foi a recaída, né, e que os pacientes que tinham utilizado o ciclopós tiveram uma mortalidade bastante inferior quanto à causa primária, né, de GVHD agudo. E a infecção foi semelhante. No caso, 17% dos pacientes que morreram no grupo do ciclopós morreram por infecção, enquanto 18% no grupo que fez a profilaxia padrão faleceu por infecção. E o grau de infecção, grau 3 ou 4 em um ano, no grupo experimental, ou seja, o grupo do ciclopós, foi de 40%. Foi maior do que o grupo que fez a profilaxia padrão, mas isso não se refletiu em mortalidade. Voltando para aquela dúvida do CMV, aqui o dado daquele estudo randomizado, que a gente sabe que a maioria utilizou letermovir, a taxa de reativação foi de 7%. E outro dado importante é que os pacientes que que estavam livres de imunossupressão com um ano do transplante, era de 50% nos pacientes que fizeram ciclopós e de 39% nos pacientes que fizeram a profilaxia padrão. Então, talvez esses pacientes, no longo prazo,
tem um benefício até do ponto de vista infeccioso, já que eles utilizam menos imunossupressores no longo prazo, já que tem menos GVHD crônico. Isso contribui para que eles tenham uma menor mortalidade tardia também. Deixa eu só... Aqui eu achei bem interessante, a título de curiosidade, para quem tiver interesse. É um artigo que foi publicado no The Atlantic sobre o ciclo pós, né? The Atlantic é uma revista geral, assim, não é médica, americana, em que um jornalista fez uma avaliação da incorporação da ciclo pós, né? Foi algo bastante atípico, já que é uma droga barata, amplamente disponível, já inventada há décadas, e que conseguiu revolucionar o transplante de medula, né, tornando mais acessível e tornando doadores mais disponíveis, seja através do transplante haploidêntico ou do transplante não aparentado, né? Numa realidade onde cada vez mais drogas são inventadas com custo cada vez mais alto, realmente a ciclofosfamida foi bastante atípico por oferecer essas alternativas a um custo baixo, né, e ampla acessibilidade. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigado, Hércules, pela um excelente resumo, né, que você fez aí da questão da ciclo pós e, como você colocou muito bem, isso é algo que revolucionou, né, a nossa realidade aí no transplante, principalmente com esse número muito grande de transplante haploidêntico que vem sendo realizado principalmente nos países, no Brasil e nos países em que a gente considera, são chamados low mid income countries, não mesmo na América Latina, melhor falando, ainda há quem advogue que, em função da dificuldade de localizar um doador e de toda a logística que está envolvida nisso, que do transplante haploidêntico é uma melhor alternativa. A gente não pode nunca esquecer que você tem aí uma maior incidência de recaída e uma maior incidência de reativação de citomegalovírus, né? E que é uma realidade, quando você compara com a realidade americana, é muito diferente, porque, como você colocou muito bem, eles fazem a prevenção com o Letermovir, eles têm acesso a drogas para refratariedade, como a Aribavir, isso muda completamente a realidade. Do modo, é muito importante o que você mostrou da possibilidade do uso, né, da ciclofosfamida pós, mesmo no contexto do não aparentado, né, e eventualmente até no aparentado, em alguns casos, tem sido utilizado também, né. E isso traz uma perspectiva para nós de uma droga mais barata, né, de algo que a gente precise manejar, mas a nossa realidade, por exemplo, de vírus, que é você mostrou aí o indivíduo D mais R mais para CMV, ela chega a 80% nos nossos números, e o pior cenário, que é o doador negativo e o receptor positivo, que é o chamado D-R+, ele chega em torno de 13% para nós, né? Então, isso é realmente o pior cenário, e você mostrou claramente a associação com a maior morbimortalidade. Mas eu queria pedir aí, eu ouvir os comentários aí do João Paulo, eu ouvi o grupo do transplante. Bom dia, Bom dia, João. tudo bem? Tudo? Boa semana a todos. Parabéns aí, viu, Hercules? Fez uma ótima revisão aí do tema. É um assunto que eu acho que na nossa instituição deve ser mais debatido, porque a gente tem uma pequena experiência, né? A gente tem alguns casos pontuais de mismatch que a gente utilizou, e a gente tem, eu acho que, 4 casos, né? Não sei se vocês lembram, mas eu acho que a gente tem uns 4 ou 5 casos que a gente fez ciclo pós, né? A gente teve 2 óbitos por recidiva e, se eu não me engano, a Natália, Karine, Liv e Bia podem lembrar, e o senhor também, mas o que eu me lembro foram 2 recidivas
e a gente teve três pacientes, na verdade, que estão muito bem, né? Um recidivo, Só uma ponderação, João. São 5 casos são e 5 são de casos, né? não aparentados, né? Deixar bem Isso, claro, porque no Aplo de não Idêntico a gente aparentado. utiliza isso Não, de é, maneira. É, inclusive é uma das vantagens que a gente tem dessa plataforma da Ciclopós é a experiência que a gente já tem com Aplo, né? A gente já tem um manejo aí da droga. De ciclo pós nos pacientes com haplo idêntico. O que a gente viu nesses casos é uma impressão, né? Um número muito pequeno de casos, mas a impressão que a gente teve foi que gerou talvez uma toxicidade maior, mais mucosite, né? Mais complicações durante a internação. Óbvio que isso aí é uma impressão, né? A gente não tem uma experiência maior, né? E eu acho que a gente poderia realmente rediscutir, a gente utilizar em novos casos, haja visto os resultados que o Hércules mostrou, né? Apesar da gente não ter um grande estudo prospectivo, randomizado, comparando ATG e ciclo pós no não aparentado, né? A gente tem dados aí que sinalizam é, uma maior sobrevida livre de GVHD, né? Que é aquele endpoint aí novo que foi criado que o Hércules mostrou, né? GRFS, É, GRFS. é. Então, tem os dados aí do estudo Avon, tem dados, todos esses trials aí que estão em andamento, né? E eu acho que a gente deveria debater, talvez, ter uma nova experiência, né? No nosso serviço. Haja visto os dados aí que o Hércules mostrou, né? Perfeito, João. Obrigado. Queria ouvir o Lucas, por favor, Lucas. Bom dia a todos, né? Primeiro, acho que parabenizar o Hércules, estou até comentando aqui com o Rafael aqui do lado, foi uma excelente revisão de congresso mesmo, assim, de a gente conseguir rever várias coisas relacionadas a ciclopós. E assim, eu acho que a minha opinião, no sentido aí do que foi exposto, de que a ciclopós realmente tudo indica que ela vai ser uma plataforma que vai extrapolar o ambiente do haplo idêntico. Eu acho que os dados preliminares são dados que estão todos sinalizando que a gente vai usar ela mais além desse cenário do haplo, sobretudo esse cenário de NAP com mismatch, mas talvez até sem o mismatch mesmo. Esses dados prospectivos vão nos dar mais informações. E eu acho que a tendência vai ser essa, assim, acho que quase todos os grupos de transplante que têm experiência com halogênico vão aos poucos ganhando devagarzinho aí uma experiência maior, vão aumentando o seu N de casos, e obviamente isso com o tempo, é devagar, é uma plataforma nova que a gente vai ganhando experiência, entendendo quais vão ser as maiores dificuldades, as maiores limitações, mas que provavelmente vai trazer benefício final para os nossos pacientes. Eu acho que o futuro provavelmente está direcionando para esse caminho de mais plataforma ciclo pós. Acho que mais ou menos isso. O que tem de discussões principalmente com a dose, né? Então, principalmente para pacientes mais idosos, você reduzir a dose e diminuir a imunossupressão e ter menos complicações infecciosas. Então, é algo que tem sido discutido. Tem alguns grupos que já incorporaram 25 miligramas ao invés de 50. É uma perspectiva, e aquela história da seleção do CD34, a coluna, né, de seleção, alguns grupos querem retomar, outros dizem que não vale muito a pena, mas ainda é uma discussão. Eu queria ouvir a Beatriz, por favor, Bia. Oi, bom dia a todos. Concordo com o João. A gente tem uma experiência dentro do serviço para não aparentar, é uma experiência ainda que foi limitada, que a gente teve realmente inicialmente essa impressão de uma toxicidade maior, mas realmente foram muito poucos casos, e que a gente também tem uma experiência com a ATG com muita reativação viral, como o Hercules falou, enfim, relacionado ao processo de linfodepressão, mas que a gente tem, acredito que com essa rediscussão de uso de ciclo pós, a gente possa acompanhar o uso da ciclofosfamida, né? A ideia da ciclofosfamida, como o Hércules falou no final, num cenário de drogas tão
caras, tão, enfim, de novas tecnologias tão difíceis de serem absorvidas, principalmente por nós no serviço público, ela vem como uma estratégia factível, né? Que é, é uma estratégia factível, de baixo custo e que de acesso a todos. Então, acho que realmente vale a discussão dentro do serviço, da gente tentar reiniciar, enfim, até comparando os dados com os pacientes que a gente já fez com ATG nos não aparentados. Obrigado, Bia. A gente tem um grupo nacional já há alguns anos que a gente está tentando padronizar isso e utilizar e começar algum estudo prospectivo. E então, acredito que isso vai nos ajudar, né? Naquela ocasião em que a gente fez aqueles 5 casos, na verdade, a gente viu que a experiência era limitada não no nosso país como um todo. Acho que deve ter melhorado um pouco, né? As pessoas têm feito mais. Eu acho importante aí, talvez, um estudo prospectivo mesmo. E acho uma opção interessante de ser discutida, somente no contexto do serviço público e pelo custo que representa o uso do ATG. Queria agradecer o Hércules pela apresentação, pelo resumo, muito bem feito, e dizer que você pode concluir, Hércules. É isso, obrigado a todos pelos comentários, né? Eu acho que a Ciclopois vem mostrando realmente dados bastante promissores. Vamos aguardar aí a publicação desses estudos que estão em andamento, né, para corroborar aí a aplicação na prática clínica. Mas é isso. Obrigado. Obrigado, boa semana para vocês. Quarta-feira tem uma sessão da hematologia, tá? Todos convidados. Um abraço, tchau, valeu. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia, tchau. Tchau, bom dia.